Maravilha, nosso movimento livre da informação, Giro Atalaia 360. Jéssica Cruz, de nova companhia, tá de novo parceiro, Rosendo Aragão. Nossa Rádio Nova Brasil FM, mais que moderna... brasileira. Nós dois, Jogralzinho. Eu não sabia que Rosendo Aragão era primo de Aline, Jessinha. Bom dia, queridos. Eu também não sabia. Bom dia. Fiquei sabendo agora. Serginho. Bom dia, Rosendo. A gente se chama de primo, né, nas pautas da vida no dia a dia, mas realmente temos uma proximidade familiar, então. Um abraço para a nossa querida Aline, que está nas ruas de Aracaju. É verdade, queridos. Ô, Sérgio, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o edital da nova ponte que liga Aracaju e o nosso município querido aqui, a Barra dos Coqueiros. Há uma expectativa muito grande, principalmente por parte de quem mora lá na Barra, né? Por essa ponte, porque é mais uma alternativa de circulação de pessoas, de veículos, de desafogar esse trânsito aqui no bairro industrial, né? Então, a gente vai falar sobre esse edital que já foi entregue ao governo e a gente vai entender como é que ele se encaminha a partir de agora, quais os próximos passos, né? Exatamente, interessante, né, meu caro Sérgio, aqui com a chegada da primeira ponte, realmente o crescimento da Barra dos Coqueiros, salvo engano, um município que tinha um tempo atrás, sei lá, 20 mil habitantes, passou para, no último censo, 41 mil habitantes por conta de uma ponte, você imagina. Então, com a chegada dessa nova ponte, eu vi até a maquete, né, eletrônica, né, o desenho então dessa maquete, muito bonita e promete realmente revolucionar mais ainda aquela região, não só Barra dos Coqueiros, mas todo o litoral norte, Sérgio. É muito legal, muita expectativa é positiva na medida em que vai ser um marco na urbanização daquela região e também o visual, né? Eu observo o seguinte, em outras cidades, a gente teria várias capitais aí como exemplo, quando tem esse marco, né, de visual, né, fica uma coisa bonita, fica até elegante, isso faz muito bem, isso eleva o moral até da própria cidade, né? A elevação da autoestima e tudo mais. É como se estivesse injetando esse entusiasmo diferenciado, porque a paisagem fica completamente diferenciada. Né? E nós temos esse privilégio, né? Morarmos numa cidade litorânea, uma cidade bela, né, Jéssica? Já tem toda a beleza e agora com essa estrutura, então, vai ficar mais ainda. É verdade. E por aí, como é que estão as coisas? Quais os destaques de hoje, Sérgio? Muita coisa acontecendo. Nós mostramos agora aí uma demanda muito importante do pessoal lá no Tamandaré, ali no canal, que tem uma pontezinha que está toda desestruturada, realmente foi destruída, o pessoal reclamando demais porque dificulta bastante o acesso. O que é interessante, né, no nosso primeiro balanço é essa vocação para a prestação de serviço, ouvir a população, entender do que precisa e essa parceria muito legal com a gestão municipal. É mostrar, nós mostramos agora, a Aline, a prima do Rosendo, estava lá mostrando em tempo real. Acompanhando aqui. Estava mostrando, porque é o seguinte, é uma constatação, o que eu digo sempre. Nós precisamos resolver determinadas situações de forma bem emergencial, né? Com muita rapidez, porque o povo acaba por sofrer demais. São muitas as demandas e a gente vai mostrando por aqui. Agora, você acompanhou, né, Sérgio, a chuva de ontem, né? Que não foi aquela, a gente até falando aqui, que não foi aquela chuva muito forte, mas foi uma chuva contínua, né, Jéssica? Que teve alguns pontos aqui de Aracaju que teve alguns pequenos, né, alagamentos ali, outros um pouco mais, enfim, e é preciso essa, como você falou, essa resposta emergencial. Agora, você coloca muito bem que se passe logo esse período, vai passar rapidamente esse período das chuvas, hein, Jéssica e Rosendo? Agora, e as obras, as chamadas obras estruturantes? As obras para se mitigar esses efeitos todos causados pela chuva e não culpabilizar apenas e tão somente a chuva. Não é só a chuva. A chuva tem costas largas, não porque a chuva, excesso de chuva, o volume pluviométrico, não é só isso não. Se você desenvolver obras que possam diminuir esses prejuízos causados pela chuva, evidentemente que o nosso povo vai sofrer muito menos. É igual a seca, né, Sérgio? As pessoas ficam colocando culpa num fenômeno da natureza e não é assim, porque a seca ela vai existir todos os anos. Toda a vida, né? A chuva ela vai vir, né? Em determinados momentos do ano. Sim. E aí, o que a gente precisa? É se preparar para esses fenômenos, né? Gestão pública, política pública,
obras estruturantes. Quando a gente fala de obras estruturantes, parece que a gente quer um monumento estruturante, né? E nesse período de mudanças climáticas, né, muita seca de um lado, muita chuva do outro, o poder público também tem que acompanhar isso. Exatamente. Não tem como, Jéssica e Luciano, não tem como. Como a gente falou dessa ponte linda, né? Agora nós precisamos disso, porque são duas indústrias. Nós temos a indústria da seca e temos a indústria da chuva. Então é muito importante que a gestão pública não nos ofenda, não ofenda a nossa inteligência, porque a gente pensa também. Mas por que você não pensou durante o período em que não há chuva? Depois a seca. E por que você não pensou também antes? Então, isso vai se arrastando décadas e décadas, as gestões vão se sucedendo e os problemas não chegam, afinal. Eles não chegam a uma solução, infelizmente. É verdade. Beleza? Beleza, Serginho, então. Um ótimo programa para todos vocês. E o Fluminense? vocês. E o Fluminense ontem? O Fluminense! Eu sabia que eles iam falar de esporte. E o Flu? Que surpresa boa! Né? Renato surpresa Gaúcho. boa. O Hércules, o herói Hércules, foi sensacional. Eu acompanhei do início ao final, agora eu estranhei muito, mas também entendi o Manchester City ser eliminado pelo Al Hilal. Sensacional, 2 brasileiros, inclusive, que definiram isso. Um ex-Santos e um ex-Corinthians. Aliás, o seu Corinthians, o Marlon. O nosso. Tem mais um aqui da equipe. São 3 corintianos, Doug, a Jéssica, o Rosendo e o Foquinha é Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Ele vai continuar, né? Ele está segurando ainda aqui, ele está se curando, está doendo ainda. Ainda está machucadinho. Valeu, Rosendo. Beijo. Tchau, Sérgio. Valeu, Jéssica. Tchau, tchau. Até mais. Tá bonita com esse... Obrigada. Como sempre, né? É um Como echarpe. sempre. É um echarpe. É um echarpe. Tá sim. Ele estava no pescoço, acho que ontem, hoje ele desceu mais um pouquinho. Cuida do pescocinho. Valeu. Tchau, gente. Bom dia. Valeu. Tchau. Bom dia, Rosendo. Valeu, Jéssica. É bom a gente trocar ideias, né? A gente conversar, saber o que acontece lá pelos lados da nossa querida Rádio Nova Brasil FM.